Renato se irrita com falha defensiva no jogo treino e abandona a atividade. Vamos falar bastante sobre isso e também sobre o time alternativo que jogou contra o Sindicato dos Atletas, que pode dar indícios daquilo que a gente vai ver no final de semana lá no Bento Freitas. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, estamos juntos em mais um vídeo. Eu sou Eduardo Picão, para quem ainda não me conhece, e hoje vamos falar do jogo treino do Grêmio. A terceira atividade do tricolor nessa pré-temporada contra o Sindicato dos Atletas, que ficou marcada por uma atitude de Renato um pouco antes do término deste amistoso. O Grêmio hoje foi fazer uma atividade preparatória de pré-temporada, como a gente já está vendo por vezes acontecer no CT Presidente Luiz Carvalho, e uma escalação um pouco alternativa que começa a dar indícios daquilo que a gente pode ver no final de semana lá em Pelotas. Ela começa com Gabriel Grando no gol, com Gustavo Martins na lateral direita e uma dupla de zaga que tinha Bruno Vini e Rodrigo Eli. Na lateral esquerda, Wesley Costa ganhando uma oportunidade, já que o Cuiabano está ainda em fase de recuperação da sua lesão muscular, hoje até correu de chuteiras lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O meio-campo tinha Dodi de primeiro volante, tinha também Natan Pescador de segundo e fechando o meio-campo, Jonathan Robert, que voltou a jogar ontem pela equipe profissional. No lado direito, o Bessosi, de centroavante o André Henrique e aí na ponta esquerda o Natan Fernandes. Foi um jogo assim bem parado, sem muito domínio por parte do Grêmio, um jogo bem tranquilo. Claro, após uma partida, tu vai ter uma atividade ainda de perna pesada, então os jogadores estavam bem cautelosos enquanto a isso, então não foi uma atividade de muita intensidade. Ao fim do primeiro tempo, o André Henrique fez o primeiro gol gremista, e aí no segundo tempo, o Bruno Vini faz o segundo e acaba abrindo o 2-0 no placar, com um cruzamento do Jonathan Robert no escanteio. Até aí tudo certo, uma atividade tranquila para soltar a perna, para também dar uma certa minutagem para esses jogadores que não participaram dos 90 minutos no jogo de ontem, nem foram titulares, né? Alguns acabaram entrando, mas já estavam jogando hoje e se preparando para o confronto de domingo contra o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas. Só que aí tem um detalhe. No meio da atividade, o Renato mexe no time, como é de costume. Botou o Nathan Felipe, o zagueiro, pelo lado direito, tirando o Bruno Vini e colocando o Gustavo Martins de volta para a zaga. Aí ele tira o Dodi e bota o Pedro Lucas no meio, colocando o Natan Pescador de primeiro volante, o Pedro Lucas de segundo, mantendo o Jonathan Robert. Ele acaba tirando também o Wesley Costa e aí ele coloca o Rubens na lateral esquerda. Um time bem ofensivo. O problema é que logo depois dessas mexidas do Renato, o Grêmio acaba tomando um gol pelo lado esquerdo defensivo, o que ele botou o Rubens, e aí o treinador gremista se irrita muito mesmo com o gol tomado, fica muito bravo, esbraveja aí na beira do gramado e acaba saindo da atividade. Até a gente estava ali acompanhando na beira do gramado do CT, a gente ficou, pô, ele vai ali conversar com alguns jogadores, estava fora, estava o Eli fora, estava alguns jogadores ali terminando com a sua resenha para ir para o vestiário. Ele se dirigiu a eles, mas não parou para falar com eles, ele saiu direto para o vestiário. Então o treinador ficou muito incomodado com o gol tomado na atividade e acabou saindo e não voltou mais. Então, assim, um indício de um Renato muito incomodado com o seu time alternativo e as mudanças que foram feitas que acabaram gerando o gol da equipe do Sindicato dos Atletas. Eu vou até deixar a imagem do Renato aí, eu fotografei ele saindo lá do CT e bem incomodado mesmo. Aí, claro, que a gente pode tirar do jogo treino sem ser essa incomodação do Renato por esse lance que foi o gol do Sindicato dos Atletas. A gente vê o Renato, inclusive na coletiva, ele falou que o gauchão vai servir de testes para esquemas e peças e características para tu montar um time para a disputa da Libertadores. Com uma sequência muito pesada, a gente pode começar a ver um time que começou nesse jogo treino a ser espelhado já para o jogo contra o Bento Freitas, então um time bem alternativo. Eu aposto em algumas mudanças, como a entrada do Wesley Costa, uma preservação do Soteldo, uma entrada de titular do André Henrique. Acho que o meio-campo praticamente todo deve ser preservado. O Jeromel, o Renato já deixou claro que só joga na arena. Então, algumas coisas desse time a gente já começa a projetar para o jogo de domingo.
mas o grande destaque da atividade foi sim a incomodação de Renato Portaluppi ao deixar o treino depois que o Grêmio leva o gol para o Sindicato dos Atletas. E não sei a leitura que vocês fazem, mas eu achei uma supervalorização, assim, porque, pô, é um momento de teste, de coisa. Ele acabou botando até um atacante de lateral esquerdo, não tinha por que deixar a atividade antes do fim por um gol que o Grêmio toma num amistoso, né? Então, essa é a leitura que eu faço. Gente, agradecer sempre todo mundo que está participando por aqui. Deixa teu like, deixa teu comentário, te inscreve no canal ainda se não é inscrito, vai ali conferir, por favor. Confere ali se tu te inscreveu, tá conferido? Te inscreve ali, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e a gente sai aqui postando vídeos diariamente sobre o Grêmio. Um grande beijo e a gente se vê.